Olá, pessoas que assistem esse canal, tudo bem? Eu estou aqui num ambiente diferente, que não é um ambiente de gameplay, justamente porque hoje tem uma receita bem especial que eu vi no TikTok, bolo de cenoura de TikTok. Vamos lá? Assim que eu terminar de preparar aqui os ingredientes, a gente volta para passar para vocês. Agora eu estou untando aqui, né? Tem um guardanapo aqui porque eu passo um pouco de óleo e eu unto com um guardanapo, depois eu jogo farinha por cima. Aí como eu estou pesando a farinha ali, a mesma farinha que sobrar daqui, eu utilizo na balança ali para não ter que jogar fora depois. Acabei de untar aqui. Aí eu pego uma... Meu Deus, vai ficar muito... Aqui, ó. Aí eu vou... Oi! Vou pegar aqui uma xícara, né? Aí eu vou passando assim, ó, ao redor da forma. Aí agora vou untando assim, normal, né? Até ela ficar toda enfarinhada. Fazer perto da pia, né? Porque se acontece alguma coisinha aqui, algum acidente, pelo menos acontece na pia. Aqui, ó. E toda vez sempre sobra, né, um pouquinho dessa farinha. Então o que, que eu vou fazer? Agora eu tô aqui com a balança de medir, né? Espera aí que eu vou mostrar tudo para vocês. Tô aqui, ó, com a balança de medir. Liguei ela. Eu preciso de 200 gramas. Eu preciso de 200 gramas de farinha, então eu vou descontar o peso aqui que ele tem, né, da tigelinha, até dar 200 gramas. Então vamos lá. Eu acho que eu vou trocar até a câmera de lugar. Então, galera, aqui estamos com a balançazinha, né, e eu vou ir colocando aqui, ó. Vocês estão vendo que tá acendendo um númerozinho ali, né? Já deu 20 gramas aqui. Eu só vou bater um pouquinho mais, só para tirar toda a farinha ali, porque ainda tem uns que ficou meio grudado na balança. Ao total deu 26 gramas aqui na balança e eu vou completar com o resto. Então, como vocês podem ver, estou aqui com a balança, aqui está a farinha e eu vou ir completando aqui, ó. Tem que dar 200 gramas aqui, então eu vou fazer o seguinte. Vou ir colocando aqui direto, né, até dar 200. 100. Gente, eu sei que é meio difícil vocês acompanharem assim, é porque a mão fica toda enfarinhada, aí fica meio difícil de segurar o tripé ao mesmo tempo que eu tô gravando. Então eu vou fazer o seguinte, acabei de lavar a mão aqui, vou inverter, acho que assim vai ser mais fácil de vocês visualizarem. Ó. Eita, que tá caindo mais dentro que fora. Ó, deu 218. Agora, o que, que eu faço? Eu vou pegando aqui e tirando até dar 200. 202. 200. Beleza. Aí, ó, viu que faz uma baguncinha aqui quando mexe com farinha? Mas a farinha é só o último passo. Vou devolver esse que caiu aqui, obviamente, ali, né? Porque a gente não desperdiça, então já está pronta aqui a primeira parte dos ingredientes, né? A cenoura, a farinha, os ovos e o óleo. Já já eu volto, galera. Bom, galera, já voltei, como vocês podem ver, com a bancada mais limpa, né? Sem toda aquela farinha. Ali só tá o descascador e a faca que eu usei para cortar a cenoura. E vamos lá, agora é a hora do açúcar. São 200 gramas de açúcar, tá? Que eu vou utilizar. Na verdade, a receita, ela tava pedindo... Espera aí que eu tenho que me concentrar aqui. A receita pedia 275, mas só que eu vou colocar só 200, porque eu não gosto de bolo quando ele fica muito doce, né? 145, 153... Opa, peraí. 196. Agora tem que ir aos poucos. Eu vou pegar a canequinha aqui. Eu vou colocar bem pouquinho, porque são só... Aí, ó, viu? 203. Quero só 200 gramas. Vamos lá. Tira mais um pouquinho. 196. 98. 200. Aí, 200 gramas de açúcar cristal. Então, galera, coloquei a câmera para seguir o meu rosto. Pode ser que vocês fiquem meio zonzo aí, né? Mas eu tô aqui com um fermento. E na receita tava pedindo aqui, deixa eu ver quanto que pediu.
uma tampinha de fermento, né? Mas só que essa daqui não é aquela, nem sei se podia mostrar a marca, mas essa daqui não é aquela tampinha do fermento que o pessoal usa, né, como medida. Então eu vou medir 10 gramas na balança, né? E eu vou deixar tudo preparado aqui. Aí eu vou deixar tudo alinhado os ingredientes. Já volto. Então, voltamos aqui para preparar o nosso último ingrediente, que ninguém sabe o que é o fermento, né? Ninguém sabe a marca. E eu vou colocar 10 gramas de fermento. Vamos lá. Esse processo que eu estou fazendo aqui, né? Deu 7 ali. É chamado de mise en place, como diz os Masterchef, né? Que é justamente a preparação de 10 gramas, é a preparação de todos os ingredientes, né? E depois a gente só, a questão das quantidades, eles deixam tudo separado e já posiciona na mesa. E depois a gente prossegue com a receita. Então, galera, já deixei todos os ingredientes prontos. Agora eu vou montar o liquidificador e começar a bater primeiro os líquidos. Então, galera, como podem ver, já deixei o mise en place preparado aqui, né? Então, vamos lá. 200 gramas de farinha, 200 de cenoura, 200 de açúcar, 3 ovos, 10 gramas de fermento, 150 de óleo. Foi a receita que eu vi no TikTok. Aqui temos um bowl, né? Porque depois que eu misturar tudo no liquidificador, menos a farinha, aí a gente vai transferir tudo para cá e mexer com o fouet. E esse daqui é a espátula para a gente raspar aquelas beiradas, né? Que às vezes fica muita massa nas beiradas, então a gente tem que raspar. Então, pessoal, pelo que eu vi, o recomendado é primeiro pegar os líquidos, né? Que são os ovos e o óleo, e bater aqui junto com a cenoura. Então, vamos lá. Um ovo. O pessoal fala muito sobre usar ovos de galinha feliz, né? Não sei se as galinhas estavam felizes, né? Mas realmente é porque aqui tem um lixinho, tá, gente? Por isso que eu cheguei bem perto da câmera aqui pra jogar essas cascas de ovo. Não sei vocês, mas só que toda vez que eu manipulo algum ingrediente eu já acabo lavando a mão e por isso que eu tenho uma toalhinha aqui o tempo todo pra enxugar. 150 ml de óleo. Se quiser já usar a espátula aqui, né, para raspar bem esse óleo, seria interessante, ó. Pega a espátula e raspa aqui tudinho, onde escorreu o óleo. Beleza. Ah, lembrando que tem que pré-aquecer o forno, tá? Lembrei agora que antes de bater no liquidificador, vou deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. Galera, quando o assunto é pré-aquecer o forno, simples. Confere a temperatura aqui, eu gosto de deixar no 180, né, que é mais ou menos aqui, e eu deixo pré-aquecendo, assim. Aí depois, enquanto vamos bater os ingredientes aqui no liquidificador, aí o forno já vai estar pré-aquecido, que é o tempo exatamente da gente bater os ingredientes e depois misturar com a farinha aqui no bowl e colocar na forma. Forno pré-aquecendo, então eu vou entrar agora com 200 gramas de cenoura. Vamos lá. E esse daqui é um passo importante da receita, porque tem que bater bem essa cenoura até não restar nenhum resquíciozinho, né, nenhum vestígio, nenhum resquício de cenoura. Então, vou bater o liquidificador e agora eu acho que eu vou só cortar essa parte para não estourar o ouvido de ninguém. Com a cenoura batida, agora a gente vai acrescentar o açúcar aos poucos. Ou seja, eu vou dividir ele em 3 partes. Bato uma parte, depois paro o liquidificador, bato outra parte e faço assim por 3 vezes. Foi uma parte, aí eu abro de novo para a gente colocar a segunda parte do açúcar. Segunda parte, vamos para a terceira parte agora. Bateu a terceira parte, vamos colocar essa misturinha aqui lá no bowl.
Estamos aqui, né? Estou filmando só a parte de baixo porque não cabe tudo no enquadramento. Então eu vou despejar aqui a nossa misturinha. Gente, aqui a receita, ela dando certo ou dando errado, eu vou postar, tá bom? Então, aqui, ó. O liquidificador ele é meio difícil de raspar, mas aqui já foi o suficiente, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos peneirar a farinha aqui em cima. Então, eu vou pegar a peneira e eu já volto. Peneira pronta, mesma coisa do açúcar. O que a gente vai fazer? Vamos colocar uma parte da farinha. Beleza, colocou uma parte da farinha, mistura. E sempre fazendo aqueles movimentos de baixo para cima. Dizem que é o melô da confeiteira, né? No YouTube eu sempre acompanho, né, vários vídeos aqui no YouTube, nas plataformas vizinhas. E todo mundo fala que quando se trata de incorporar a farinha, tem que fazer esse movimento assim, ó, bem delicadamente. Aí, ó, não se importa com essa parte aqui que fica nas bordas, né, porque a gente tem a espátula. Aí, uma vez que a gente incorporar toda essa misturinha aqui, né, quando tiver totalmente homogênea, aí a gente entra com outra parte da farinha. Ainda a gente pode ver uns grãozinhos, né, de farinha aqui. Então a gente vai misturando, e principalmente com fouet, porque o fouet serve justamente para ele dissolver, né, esses grãozinhos que ficam aqui. Então terminou essa parte, vamos entrar com outra parte de farinha. Que se você fizer esse movimento aqui, ó, aí ele vai peneirando. Antes eu não sabia, eu ficava fazendo com a colher aqui em cima, mas assim é bem mais fácil e bem mais rápido também. Vamos misturar. E depois que a gente misturar a farinha completamente, o que vem? O fermento. Não pode esquecer do fermento, tá? E enquanto estamos misturando aqui, ó, já tá ficando mais grossinho, né, essa massa. Olha, na receita que eu vi no TikTok, falou para deixar o forno pré-aquecendo, né? E depois, quando a massa estiver lá, deixar por 50 minutos. Então, é sempre bom avaliar, né, a questão do forno, porque cada pessoa tem um forno diferente em casa, então fica bem relativo a questão do tempo para cozinhar, né? Então, ó, incorporou tudo aqui, né? E eu vou entrar com a última parte da farinha agora. Entramos com toda a farinha, fazendo os movimentos aqui para ele ir incorporando. E, ó, incorporamos a farinha toda, né? Agora, o importante... Opa, peraí que restou um tiquinho aqui de farinha. Vamos lá, começa a misturar de novo. Aí agora a gente vai incorporar o fermento, né? Porque aí a gente já vai raspando também todas essas beiradinhas. E obviamente tem a parte depois, enquanto o bolo estiver assando, a gente vai lavar os ingredientes. Os ingredientes não, desculpa. A gente vai lavar os utensílios que a gente utilizou, né? Então aqui eu estou colocando 10 gramas de fermento e vamos incorporar esse fermento. Só não pode mexer muito também depois que coloca a farinha, porque senão ativa o glúten, alguma coisa do gênero. Então mexe o suficiente, assim, raspando as bordinhas, né, para não desperdiçar nada. Mexe o suficiente até incorporar. Depois que incorporou, para de mexer e já vamos transferir para a forma, né? Então, assim que o fermento se misturar todo aqui, a gente transfere para a nossa forma untada.
Então, ó, fermento totalmente incorporado, né? Não sei se esse é o ponto, galera. Não faço a mínima ideia se esse daqui realmente é o ponto da massa, mas só que eu vi em alguns lugares, assim, que o ponto é quando ele tá fazendo desenho assim, né? Então, seja o que Deus quiser, vamos lá. Vou colocar aqui e colocar assim de lado, né, para aí vocês conseguem ver, porque se eu coloco com a minha mão na frente, ninguém consegue ver nada. Então, vamos lá, raspar bem aqui para não desperdiçar nada. A gente falando essas questões de desperdício, né? Até no MasterChef eles valorizam tanto isso, tem umas temporadas lá que os cozinheiros, né, muitas vezes amadores ou até os profissionais, eles desperdiçavam muito ingrediente, assim, né? Tipo, eles utilizavam, às vezes, iam utilizar vegetais lá e acabava que ficava boa parte do, assim, tipo, 60% ia pro lixo, né? Porque eles utilizavam só uma partezinha. E uma das juradas lá, a Paola, ela sempre dava bronca, né? Falando assim que a gente tem que explorar ao máximo os ingredientes, né? Então, se você tem o vegetal, explora toda a plantinha, né? Desde o caule até, ó, já tá toda limpa aqui, né? E aqui eu vou dar umas 3 batidinhas no... Peraí, eu primeiro vou colocar aqui toda... Aqui, aí vou dar umas 1, 2, 3. E agora aqui está o nosso forno, né? Quentinho já. E vamos colocar o nosso bolo ali. Vai, meu filho. Cresce, cresce bastante. Agora vamos lavar os utensílios, né? Só deixa eu ajustar aqui para colocar uns 45 mais ou menos aqui. Porque geralmente com 40 aí a gente já pode abrir o forno, né? Porque toda vez o pessoal fala, nunca abro o forno antes de 40 minutos, então eu deixo 45 ali. E vamos ir lavando as coisas agora. Então, gente, enquanto o bolo está aqui assando, vou fazer uns pasteizinhos para a janta. Vai fazer desde a massa até o recheio já está pronto e a massa a gente comprou pronta lá na feira, então eu só vou montar o pastel, eu não vou fazer do zero não. Vamos lá. Aqui estou com a massa do pastel, vou colocar ali na bancada para começar ali no mármore, estão vendo ali no mármore, para a gente começar a rechear. E tcharam, vamos lá. Esticar a massa aqui. Deixa bem esticada. Aí uma colher de recheio. Sim, sempre colocar um pouco mais para cima, né? Porque a massa é essa parte que vai dobrar, então a gente coloca um pouquinho mais para cima. E o recheio eu sempre gosto de colocar ele no formato assim vertical. E dobramos. Agora pegamos o cortadorzinho de pizza, né? E vamos passar aqui. Pode ser que às vezes ele dê uma abrida assim, aí é só empurrar o recheio para dentro e tá tudo certo. Vamos lá. Pegar o garfo para fazer as marcaçõezinhas nele agora. Então, como podem ver, ó, os pastéis estão todos prontos. Aquela massa rendeu o quê? 12? Foram
1, 2, 3, 4, 5. Foram 15 pastéis. Acabei de ouvir aqui, ó, o forno desligou, então significa que o bolo está pronto. Vou tirar o bolo e deixar ele em cima aqui, para ele poder dar uma esfriada antes de desenformar. Vamos lá, peguei aqui, ó, uma toalhinha para poder tirar o bolo, né? Afinal de contas a forma está muito quente, eu não quero queimar a minha mão. Então, vamos lá. Tchan, 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 tchan. Ah, ficou bonito, tá bonitão. Pronto. Está ali. O de cenoura, ele realmente ele fica um pouco mais escuro em cima mesmo. Todos os vídeos que eu vi, ele ficou mais escuro. E essa entrada aqui, né, que ele deu uma estourada aqui em cima, vai ser disfarçada com a calda que vai colocar em cima. Um testezinho do palito, ó, você pega um palitozinho e enfia. E ele tem que sair totalmente limpo, significa que o bolo está assado. Viu, ó, saiu limpinho. O bolo já está esfriando aqui. E agora temos a cobertura. Eu vou usar 30 gramas de chocolate, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 2 colheres de sopa de cacau em pó. Misturar tudo isso, fogo baixo, e depois é só colocar de cobertura. Vou lavar essa lata de leite condensado aqui. Uma dica para quando você pegar esse lacrezinho aqui e ele não começar a escorrer, você inclina um pouco a lata assim, ó, não sei se está dando para ver, deixa ela inclinada aqui de modo que não fique líquido nessa parte. É só você fazer isso daqui e abrir, aí ele não fica escorrendo e você não desperdiça nada, você pode usar tudo dele. Então vamos lá. Colocar esse leite condensado maravilhoso. Eu vou misturar tudo aqui na panela primeiro, incorporar tudo e depois eu vou levar para o fogo. Agora vamos colocar creme de leite, uma caixinha. Dá uma lavadinha também, né, nesse creme de leite aqui. Caixinha de creme de leite. Agora, 2 colheres de sopa. Deixa eu ver aqui qual que é a colher de sopa. Vou supor que a colher de sopa seja essa daqui de 15 ml. Vou pegar aqui o cacau em pó. Como a bancada tá meio molhada e esse daqui é de papelão, né? Eu vou pegar daqui mesmo. Vou colocar aqui mais seguro. Uma. E 2. Beleza, 2 colheres já estão acrescentadas, né, de cacau em pó. Esse cacau em pó, ele é o 50% cacau, tá? E agora eu vou acrescentar um pouquinho do chocolate meio amargo. Vou ter que dar uma picada aqui, né? Vou pegar a faca ali e já volto. Tcharam! Vou utilizar esse daqui. São 30 gramas que eu preciso usar. Mas eu não faço ideia de quantos que são 30 gramas aqui. Então eu só vou colocar uma quantidade aqui que eu achar que tá boa. Colocar tudo aqui na panela, né? Que eu vou... onde já tá a nossa misturinha. E lembrando, né? Pegar a colher de pau, porque essas de silicone pode ser que elas derretam. Então eu só vou dar uma misturada aqui com a espátula de silicone e depois eu substituo ela pela colher de pau padrão.
Aqui, ó, pelo que eu vi nas dicas do MasterChef, você sempre tem que limpar essa parte aqui, ó, para você pegar os ingredientes com a parte de trás da faca, porque essa parte da frente aqui ela perde todo o corte se você coloca ela na madeira. Então, vamos lá, dar uma misturadinha aqui. Então, estamos aqui no fogão, já estou com a colher de pau aqui preparada e estou com uma companhia aqui, né, Lessie? O que você quer? Toda vez que a gente faz comida, ela fica aqui, né? Hein? O que você quer, Lessie? Vamos lá então. Agora é esquentar até dar o ponto. Aí quando estiver chegando no ponto, eu mostro aqui pra vocês. Vocês podem ver que ela, qualquer coisinha que eu faço com a mão, ela já olha pra minha mão achando que tem comida aqui. Esse daqui você não pode, é chocolate. Aí, galera, começou a levantar fervura, mas ainda não tá no ponto. Porque ele tem que ficar no ponto de creme, né? Então, mais um pouquinho. Depois que ele começa a formar as bolinhas em volta, né? Aí você fica mais um pouco, porque ó, ele ainda tá bem líquido. Então, aqui ó, atingiu esse ponto aqui, ó, é uma textura de creme, ó. Eu vou parar por aqui, né, deixar esfriar um pouquinho, depois eu vou jogar em cima. Galera, hora da verdade. Tô aqui com o recipiente, né, onde vai ficar o bolo. E agora é hora de desenformar. Enquanto o creme tá dando uma esfriada, para não colocar ele totalmente quente, vou desenformar o bolo bem aqui nessa forma. Ele está morno, tá? Ele não tá quente. E ele parece que vai sair bem fácil. Passar a faca aqui na lateral, né? Só para garantir. Meio também, porque, né? Às vezes ficam uns resquícios de bolo e a gente não quer que fique resquício de bolo em lugar nenhum. Vamos lá então. E vamos virar. Tan, 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 tan. Ih, não caiu não, gente. Caiu. Caiu. Ó, até que desenformou bonitão. Tcharam! Olha só, virei o bolo, né? Eu acho que ficou bonito, gente. Tá cheiroso também. Nossa, acho que eu nunca fiz um bolo de cenoura tão cheiroso assim. E agora eu vou, enquanto eu lavo a louça ali, né? Aí o bolo vai dar uma assentada aqui, vai dar uma esfriada, enquanto o creme ainda ele tá dando uma esfriada. Então, galera, acabei de lavar a louça, né? O bolo está aqui, o creme está aqui. E agora é o momento de tensão, né? Porque eu vou começar a fazer a cobertura em cima dele. Então vamos lá. Uma misturadinha aqui, né? Ah, ele engrossou bem aqui. Nossa, tá muito cheiroso esse... Tá muito cheiroso esse cacau aqui. Vamos lá. Tcharam, ficou assim depois que eu fiz a cobertura, mas eu não gostei muito da aparência dele aqui em cima. Então eu vou ralar um pouco de chocolate. Vou aproveitar a barra que ficou do lado de fora aqui. E eu vou ralar um chocolatezinho por cima dele agora. Tcharam! O bolo ficou assim. Espero que o sabor dele compense, mas olha só. Bonito, né? Vamos experimentar. Bolo. E vamos ver se ficou bom. Nossa! Hum. Então acabei de experimentar o bolo, acabei de comer ele todo aqui.
e o sabor dele ficou incrível. Só a cobertura de cima ficou um pouquinho doce, mas o bolo em si, de cenoura, assim, dá pra você sentir bem o sabor da cenoura, então, show. Façam essa receita.